O Egito Antigo. Ao longo do vale do rio Nilo, os antigos egípcios desenvolveram uma grande civilização, observando a natureza. Eles perceberam que o rio Nilo tinha períodos de enchente, julho e setembro, e de vazamento, a partir de outubro, fases que se repetiam regularmente. Ao notar isso, puderam planejar as atividades nas aldeias para aproveitar os benefícios do rio. Os primeiros grupos humanos começaram a se instalar no Vale do Rio Nilo por volta de 6000 AC, vivendo inicialmente de forma igualitária. Com o tempo, as comunidades cresceram e surgiram diferentes sociais entre seus membros. É provável que a necessidade de organizar a irrigação tenha levado essas comunidades a se unir, formando grupos maiores, chamados nomos. Os nomos cresceram rapidamente. Por volta de 3300 AC, a união de vários nomos deu origem a dois reinos, o Alto Egito no sul e o Baixo Egito no norte. Conta a tradição que 200 anos mais tarde, o reino Manassés do sul unificou os dois reinos e fundou a realeza faraônica. Meneses, por isso, é considerado o primeiro faraó do Egito. O faraó era o rei e o sumo sacerdote do Egito Antigo. Era considerado um deus encarnado, escolhido por outros deuses para garantir a estabilidade no mundo. Ele estava ligado ao deus Olu, filho do deus Íris, e Osíris, o rei do mundo dos vivos. O faraó tinha que estar sempre pronto para enfrentar as forças visíveis e invisíveis que ameaçavam destruir o Egito. A real situação da mulher no Egito Antigo é objeto muito polêmico entre os estudiosos. Há, de um lado, os que defendem que as mulheres e os homens tinham o mesmo papel e direitos e importância social. E, de outro lado, os que avaliam que as mulheres estavam relegadas a uma posição secundária naquela sociedade. Para esses especialistas, as poucas rainhas faraós conhecidas só teriam assumido o trono porque não havia sucessores do sexo masculino. Apesar da incerteza, os historiadores admitem que as mulheres egípcias tinham um direito que inexistia na maior parte das civilizações antigas. Em geral, podíamos exercer os mesmos ofícios que os homens, divorciar-se deles, casar-se por amor, adquirir bens próprios e aparecer em público sem restrições. No entanto, tudo indica que não havia uma situação homogênea entre elas. As mulheres da elite eram mais protegidas pela lei do que as camponesas e artesãs. A crença na vida após a morte era um pouco central da religião no Antigo Egito. Na visão de mundo dos egípcios, havia uma relação de continuidade entre a vida terrena e o que eles chamavam de mundo inferior. A vida para eles era vista como uma caminhada. No momento da morte física, o coração parava e essa caminhada era interrompida. Por isso, era importante preparar o morto para retomar, após a morte, o caminho iniciado no mundo terreno.
O preparo do morto para renascer no mundo inferior envolvia várias práticas funerárias que tinham como centro o ritual da mumificação. Os rituais funerais da preparação da múmia ao enterro na tumba tinham como função eliminar do corpo todo que causasse corrupção e podridão e criar um corpo purificado para trilhar o caminho da eternidade.